Abre-te Sésamo, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Abre-te Sésamo. Hoje vamos falar sobre os padrões numéricos nos contos de fadas. Estou muito empolgada, muito animada, esperando. A gente tem uma convidada especialíssima hoje, que é a Andréa Munhoz. Bem-vindo todo mundo que está entrando, já estou vendo todo mundo entrando aqui, que animação! Vamos falar sobre os números nos contos. Ai, gente, mexi aqui no meu... Balancei. Gente, boa noite, Raquel, boa noite, Kika, boa noite... Gente, Baltazar, eu sei que ela tem um outro nome, que a gente já se falou. Oiê! Tô esperando a Cris entrar para poder abrir para ela, e a Andréa, já vi que a Andréa está aqui, já esperando. Oi, Kika! Gente, bem-vindos todos. Cris, você tá aí? Pra gente começar a nossa conversa. Estava muito animada. Hoje a Andréa me mandou uma mensagem assim, ai, tá chovendo muito aqui. E eu falei, não, gente. A Cris entrou, vou abrir pra Cris, vamos lá. Hoje vai bombar, né, Raquel? Gente, quem entrou agora? A Ana Paula, Baltazar e Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Eu sabia que a gente tinha conversado. Gente, quem puder, avisa a galera que começou, porque começou, a Cris tá em... Não. Cris, eu acho que eu te aceitei. Deixa eu ver. Ai, gente, eu não sei o que eu fiz. Pronto, a Cris tá entrando. Ueba. Vê, acho que tá chegando. Oi, Cris! Oi! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, muito animada. Gente, isso, a Ana Paula, Cris, tem uma Ana Paula Baltazar, ela procurou a live um dia antes, por isso que a gente conversou ontem, ela falou, vocês não estão na live, né, acho que vai ficar depois, e aí eu falei, não, é amanhã. Estamos aqui animadíssimas. Vamos chamar a Andréa, Cris, ou quer falar alguma coisa antes? Não, vamos chamar nossa convidada. Vamos, Andréa. Deixa eu ver. Solicita aí. Eu sei que você está aí. Nem aqui. Gente, eu estou muito curiosa. Pera, eu vou ter que fazer. Agora aquele. Estou muito curiosa para ver tudo que a gente vai falar hoje, porque na verdade vai ser bastante surpresa, né? Pronto, estou convidando a Andréa para entrar. Vamos ver. Porque, gente, a gente fez várias perguntas para a Andréa, mas a Andréa... Oi, Andréa! Boa noite, Boa querida! noite, que delícia estar com vocês. Nossa, Gente, muito bom. A gente está muito mu- feliz. muito obrigada. Tem umas pessoas falando aí, Bom, consegui. Ai, a gente também conseguiu, né? Oi, Eulália, boa noite. Gente, olha só, Andréa, vou Que te apresentar. delícia. Ai, muito Por favor, bem-vinda. Muito obrigada por estar com a obrigada. gente aqui nesse Abre Sésamo, abrindo esses portais para a gente junto tentar desvendar esses mistérios simbólicos, né, Com Andréa? certeza. Então, gente, vou falar para vocês. A Andréia eu conheci há X anos. Não sei quantos anos faz, uns 4 já? Sei lá, faz uns 4, né? Eu acho que foi em 2018, 2019, 2018, acho que, Acho que Andy. 2018, acho que É, sim. por aí, É, por aí, uns por aí. 4 anos. Ela, gente, eu vou falar para vocês que ela me contou agora que ela estudou zootecnia, mas eu não sabia isso. A primeira coisa que me chamou a atenção na Andréia foi, vou falar duas coisas para vocês. Primeira, que ela sentava ereta, com uma postura que eu nunca vi em toda a minha vida. Eu falei, gente, quem é essa pessoa tão ereta? Isso é a primeira coisa. E daí a primeira coisa que ela falou foi que ela conversava com cavalos. E eu fiquei Hum, assim, muito, sabe, Andréia, porque, né, é muita sensibilidade conversar com cavalos. Então, assim que a Andréia entrou na minha vida, depois eu apresentei ela para a Cris, mas, gente, ela
me contou que estudou zootecnia, se formou em zootecnia, e aí os números entraram na vida dela e lá foi ela estudar numerologia. E, gente, depois eu vou falar disso, porque eu já fiz meu mapa com ela numerológico e é tipo Revelation. Mas depois a gente faz a propaganda, Andréa. Vamos primeiro, você fala assim, sobre os números. Então, hoje, a gente está aqui, Andréa. Né, eu te contei um pouco, a gente está, eu e a Cris, nessa pesquisa de tentar entender os símbolos escondidos nos contos. E a questão numérica é uma coisa muito forte nos contos, né? A gente estava conversando, que é isso de 3 irmãos? Que é isso de 7 anões? Que é isso de... Né? E aí eles ficaram 7 dias e 7 noites esperando. Enfim, aí a gente queria abrir essa conversa sobre isso. Ai, que delícia. Primeiro, mais uma vez eu queria agradecer vocês por eu estar aqui. Assim, eu moro, gente, no meio do mato, então choveu pra caramba. Eu tô aqui, assim, torcendo para que a internet continue numa boa, que eu possa estar aqui com vocês. E qualquer probleminha de sinal, vocês me dão um toque, assim, para eu ver se caiu, se não caiu, se eu tô, tá bom? Andy, que, assim, a história que você já contou sobre a minha pessoa em poucos minutos foi maravilhosa. Eu nem tinha lembrado desse fato que a gente tinha falado sobre isso dos cavalos. Nem lembrava. Foi muito marcante. Foi. Mas os cavalos na minha vida a gente sempre amei, gostei, trabalhei durante 20 anos com ecoterapia, que é uma terapia com cavalos e crianças e adultos, e é fantástico, e a numerologia também sempre continuou comigo nesse caminhar e até hoje. E esse convite de vocês para eu estar aqui hoje me fez ir atrás de um monte de histórias. Eu fui assim, eu voltei à minha infância, foi lindo. Até peguei algumas histórias e falei, nossa, isso eu vou contar para os meus filhos. Porque vocês me levaram nesses dias assim a percorrer um mundo lindo, fantástico, que a gente vai fazendo, a gente vai correndo no nosso dia a dia. E a gente esquece, né, o que está por trás dessas histórias, né? Que lindo, que é fantástico. E eu vejo, assim, até assim, algumas coisas, né, que eu relembrei das minhas crianças quando eram pequenas, né, que eu falava, nossa, mas eu vou contar que a bruxa morreu, ou que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí tem todo um porquê atrás, né? Isso eu fui entendendo depois, a minha crescendo quase com os meus filhos, né, nas escolas. E é fantástico, é lindo, porque as histórias não falam com a nossa mente, né? Elas vão falar com a nossa alma. E através dessa falar com a nossa alma, os números estão em tudo. Porque os números é esse mundo espiritual, né? Então não tem como fugir deles. Então nessas histórias onde esses números aparecem, não é o acaso, tem um porquê em todos eles. Mas assim, eu quero, a nossa conversa aqui, eu queria assim, eu posso falar dos números já, mas assim, se vocês falarem, André, essa história, o que a gente quer falar? A gente queria saber desse número ou daquele, e aí a gente eu vou conversando com vocês e explicando esse mundo maravilhoso. Acho que a gente podia começar pelo 3, Andy. O que você acha? As 3 tarefas, né? Eu vejo muito a maneira como as crianças, né, Andréa, assim, conforme, assim, quando a gente tem o privilégio de acompanhar um grupo de crianças, né, e contar histórias para elas, a gente vai percebendo que elas vão rapidamente identificando esses padrões, né? E vão associando, ligando as histórias e fazendo as perguntas. Ou nem são perguntas, já são afirmações, porque as crianças sabem, elas sabem, né? Então, por exemplo, são sempre 3 provas. Na primeira, não dá certo. Na segunda, não dá certo. Na terceira, sempre dá certo. Então, esse tipo de relação, né? Tenho certeza que é o irmão mais novo que vai conseguir, porque é sempre o terceiro que consegue, né? Então, se você puder começar pelo 3, o que você acha, Ana?
Ah, eu acho sensacional, ainda mais que sem a gente saber, né? A gente marcou esse encontro no dia 3003 e a gente só se deu conta. Então eu acho que o 3. Ah, e alguém falou as 3 laranjas. Ah, e gente, eu queria só falar mais uma coisa também. A gente tem feito assim aqui no Abre de Sésamo, que está aberto aqui para perguntas. Vocês podem ir escrevendo. Eu e a Cris estamos cuidando dessa coisa das perguntas. A Andréia não precisa se preocupar. E aí a gente vai te falando, Andréia, né? Bom, perfeito. Sim, Então, olha, estão falando aqui também, olha, 3 pedidos, né? 3 desejos, 3 perguntas, as 3 laranjas, ou as 3 romãs, ou as 3 melancias do amor, enfim. Tem muito, muito 3 nas histórias. Tem. Eu vou começar falando pelo 3. As 3 mulheres aí. As 3 mulheres. É nóis, galera. Eu vou contar uma historinha, né? Como é, Abre de Sésamo, eu vou contar uma historinha, porque assim, a numerologia, né? O que está por trás da numerologia é a evolução do homem, né? Então, a numerologia, ele é a matemática, são os números, são as vibrações, e falam que Deus fala pelos números, né? Geometriza. Então, na numerologia, uma historinha rápida, só que eu vou parar no 3. Na numerologia, nós temos o 0, onde é o antes do manifestado, que é o todo. Aí a gente tem o 1, que o 1 ele vem e ele está sozinho. Então é ele vendo tudo isso que está acontecendo, onde ele faz, deixa de acontecer, só que aí ele vai se sentindo muito sozinho. E ele precisa de uma companhia. Aí entra o 2. Aí quando entra o 2, o 1 e o 2, aí o 2 olha, o 1 olha para o 2 e fala, quem é você? Ah, mas... E aí eles começam a perceber que existe mais coisas. Existem os opostos, existem as dualidades, existe o preto e o branco, existe o bem e o mal, existem as emoções. E aí podem ter guerras ou não entre os dois, porque um discorda de uma coisa, um acha uma coisa, o outro acha o outro. Aí aparece o 3. Quando o 3 aparece, tudo fica em equilíbrio. Então o 3, ele dá um apoio para que o 1 compreenda o 2 compreenda o 1, e existe um equilíbrio entre esses números. Então, quando o 3 ele aparece nas histórias, né, ele vem para buscar este equilíbrio, porque quando a gente vai trabalhando, né, quando a gente vai estudando e vendo, o homem é corpo, alma e espírito. Então, o 3 é esse espiritual. Então, a gente primeiro precisa vivenciar o corpo, vivenciar todas essas... o que é esse corpo físico, o que é onde a gente habita, onde a gente está. Depois vem a alma, que são as emoções, que tem toda essa parte assim, que é essa centelha que a gente está aqui vivendo, quem somos nós, né? O que a gente pensa, o que a gente sente. Então a gente vai viver essa dualidade que neste corpo físico, onde ele pertence a esse mundo, para depois chegar no espiritual. Então aí o 3, que é esse espiritual, ele dá um acalento para esse corpo e para essa alma. Então ele vem equilibrar tudo isso. E os contos, eles vêm assim de tantas formas trazendo, né? É tão lindo como ele traz esse 3, porque o 3 ele também é uma forma de como ele se expressa. Então o 3, como ele vai se expressar? Porque ele tem um lado também que é todo poético, ele é todo dentro da numerologia, né? Ele é essa forma de expressão, de comunicação, de expansão. Então ele retrai, mas ele também quer expandir, ele quer passar para todos o que está acontecendo, o que ele está sentindo, o que ele está vendo, né? Desse 1 e desse 2. E eu vi várias histórias que trazem o 3, né, que é fantástico, que é lindo. Então, isto é o 3, mas perguntas fazer em cima a gente vai respondendo. Mas esse é o 3, que é esse espiritual que vem trazer equilíbrio e essa compreensão do que não é só o corpo, não é só a alma e não é só o espiritual. É esse conjunto que vai chegar nesse equilíbrio. Porque eles sozinhos não chegam. Eles precisam de um do outro para poder chegar nesse equilíbrio. Então, esse é o 3. Gente, eu achei Alguém lembrou dos 3 reis magos.
também. Os três reis magos. E eu, que sou arquiteta, lembrei que é com três, né, que você consegue o apoio. Tipo, que você tem uma mesa com 2 pés, uma cadeira com 2 pés, ela não fica em pé. É com 3, né? O tripé que dá o apoio ideal. Mesmo 4 pés, você vai aqueles bares que tem aquela mesa com 4 pés, sempre tem um lugar meio torto, você tem que pôr o negócio embaixo para apoiar. Mas 3 pés não tem jeito de ficar meio torto. Então, realmente, esse tripé, ele é o equilíbrio, né? O equilíbrio. O Haruki também falou, 3 apoios formam um plano em equilíbrio. É isso aí. Exatamente. O 3 é o número fantástico. O 3 é que dentro da numerologia, né, todos os números têm os 2 lados, né? Tem o lado, tem a luz e tem a sombra. Então, sem conotação da sombra ser ruim e a luz ser boa. Não, nós temos que vivenciar esses 2 lados para poder encontrar esse equilíbrio, né? Que outra vez é o 3, os 2 lados para encontrar este equilíbrio. Então, todos os números têm o 3 por trás, né? Dentro da numerologia, a gente tem vários números que são mágicos, a gente fala que são portais, e o 3 é um deles, né? Aqui que não mais... aqui que é a estrutura, 3 é a estrutura. Exatamente. Que legal. E isso tanto nas cosmovisões, né, Andréia, quanto no ser, né? Então, ele vai... também Exatamente. dentro da gente isso, né? E isso em todos os tamanhos e dimensões. Ele ocupa tudo. Porque os números, eles estão em todo lugar, né? Então, tanto no micro quanto no macro. Então, eles têm essa representação em todos os lugares. Eu vou falar. Pode falar. Não, que eu não quero fugir do assunto, mas assim, a nossa evolução, né? A nossa evolução, que é tridimensional, já não é mais, né? A gente já tá a gente já passou pela 4ª, a gente já está na 5ª vibração, né? A gente já está numa evolução maior. Então, a cada degrau que a gente vai subindo, a gente vai percebendo que até esse 3, até o 1, até o 2, até o 3, ele vai mudando. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a nossa compreensão vai aumentando, né? Então, os números, eles trabalham assim, a gente sobe um degrau, igual as histórias, né? Cada um tem uma compreensão das histórias. Então, aonde você está nessa montanha que todos nós estamos subindo, né? Então, podemos estar no mesmo degrau dessa montanha, mas alguns já estão olhando outro horizonte, enquanto outros estão olhando do lado direito, outros já estão olhando do lado esquerdo, outros já estão olhando para trás, alguns para frente, mas todos no mesmo degrau. Mas cada um está no momento, né? Então, assim, por isso que na história, cada um vai ter uma compreensão, e o legal é que aí cada um dá um pouquinho da sua compreensão, e a gente fala, uau, a gente vai montando as peças, né, e ajudando a todos subirem juntos. Então, o 3 é um número muito importante, né, e do 3 vem o 6, do 6 vem o 9, a gente vai juntando o 3, aí vem o 12, e aí por diante tem vários, são essas evoluções dentro do 3. 12 torres, né? Tem muitas 12 torres nos castelos das histórias. Tem. Os 3 porquinhos, né? Que a gente tem os 3 porquinhos, a história deles, né? Sobre cada um, contando sobre cada um. Então é bem interessante. Será que a gente vai para o 7 agora? Eu acho que a gente podia falar do 7. O que você acha? Acho ótimo. Deixa eu só... Vendo aqui as histórias do 7, né? Dos 7 anões. E vocês têm mais histórias para dizer, que aí eu vou
Ah, o 7 acho que tem muita coisa do 7. Além de ter os 7 Tem. anões, tem muita coisa assim. Eles demoraram 7 dias e 7 noites para resolver, ou passaram-se 7 anos. Acho que 7 tem. Para mim, o 7 tem uma coisa desse tempo, né? Sempre que a gente vai falar que eles tiveram que refletir sobre aquilo um tempo, é tipo 7 dias e 7 noites. Ou então ele teve que esperar 7 anos. Esse 7 é bem importante nesse lugar da reflexão. Você não acha, Cris, assim, do Concordo. tempo? Sim, sim. O 7 dentro da numerologia, ele é um número forte, né? E quando ele aparece nas histórias, ele vem trazer exatamente isso do tempo. Porque o 7, ele é considerado o número da perfeição. Então, para você chegar nessa perfeição, né? Você tem esse tempo para chegar. Então, você precisa passar por determinadas situações, né? Para poder chegar nesse 7. Então, igual tem a história dos 7 corvos, tem a história, tem os 7 anões, tem a história 7 desse tempo, os 7 cabritinhos. Tudo isso representa dentro da história passos que o ser humano precisa dar para chegar nessa perfeição que é o 7. Porque o 7, ele também é considerado o número da justiça, das coisas corretas, onde você consegue ser justo e entender o que é a justiça. E o interessante dentro desse 7 também é que tem a etapa, né? Se a gente junta, pega o 3, que a gente falou sobre o 3, e junta com o 4, a gente consegue dar esse 7. E o que representa isso, né? Representa o 3, é este equilíbrio. Então a gente começa a caminhar, encontra este equilíbrio, só que como nós estamos neste mundo físico, onde precisa de processos, que a gente precisa materializar as coisas, por isso que a gente ocupa esse corpo físico, né? Por isso que a gente está dentro desse corpo físico, senão a gente não precisaria do físico se todos já estivessem nessa perfeição. A gente precisa do 4, onde o 4 é essa estrutura. Então, esse 3 que encontra o equilíbrio, encontra o 4, aí quando encontra este 4, a gente chega nessa perfeição que é o 7. Tá? Porque o 7, ele adquire conhecimento nesse caminhar. Então, ele vai trilhando esses passos, né? Então, são que essas histórias vêm trazendo para a gente. Então, é esse trilhar do ser humano, né? De começar a caminhar, encontra esse 3, que é esse equilíbrio. Só que agora, o que eu faço com esse equilíbrio? Agora eu preciso trabalhar aqui nessa terra, eu preciso caminhar para encontrar essa perfeição. Por isso que as pirâmides, né, a base da pirâmide é um quadrado, é um 4 e tem os triângulos, porque aí ela está apoiada. Então o 4 e o 3 são dois números, eu sei que a gente está falando do 7, mas esse 7, para chegar nesse 7, a gente precisa desse 3 e desse 4. E aí a gente chega nessa perfeição. Então a gente vai buscando esse conhecimento, esse caminhar, buscando esse conhecimento para criar essa perfeição que é o 7. Mas que ele continua caminhando. É outro. Ele não para, galera. O André. Porque agora conseguiu essa parte. Não é isso aí, porque agora ele conseguiu essa perfeição, mas ele precisa ainda outras etapas. Eu pensei uma coisa, porque você também tinha falado, quando a gente conversou um pouco antes, você falou uma coisa do 7, do 3 e do 4, do masculino e feminino, matéria e espírito. Se você puder falar um pouquinho disso, eu acho super legal. E eu só queria falar uma coisa que eu me lembrei enquanto você estava falando, que dentro do Antigo Testamento, como eu sou judia, né, num jeito como a gente estuda, tem os 3 patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, e as 4 matriarcas. Então elas também, esses 2 grupos de masculino e feminino, só que invertido aí, também formam esse 7, né? Achei e falei, nossa, tem coisa. Que interessante, eu não sabia, Andy. Que interessante. E tem mesmo. Porque as representações, né? Por isso que a gente fala, quando a gente começa a estudar e esmiuçar tudo, a gente vai ver que os números estão atrás de tudo. Não tem como fugir deles. Porque na numerologia, a gente fala do 1 ao 9.
né? Tem o zero é muito importante, por isso depois eu falo do 30 hoje, né? O que é esse 30? Então tem o 1, o 0, e do 1 até o 9. E todos os outros números são reflexos desses números, né? Se a gente ir somando, né? O 18 é o 9, o 17 é o 8, o 22 é o 4. Então todos os números que a gente vai somando vai sempre dar um dos números, né? Então, por quê? Porque esses são as estruturas. Então, se a gente se atentar nas histórias e percebendo e captando esses números, né, é importante, porque igual a cruz, né, a cruz são dois, né, um na horizontal e outro na vertical. O que representa? A verticalidade é o ser humano querendo chegar nesse espiritual, né? E a horizontalidade é essa nossa vida dual aqui na Terra, né? Então, como que a gente faz? Então, é esse corpo e esse espírito. Então, é a vida aqui na horizontal, onde a gente vai na matéria, e o espiritual, onde a gente quer chegar, né? Que a gente precisa. A gente está aqui para isso. Assim a gente acha, né? Porque pode ser que daqui a milhares de anos mude muita coisa, mas por enquanto é isso. Vai saber, né? Mas assim, entre o masculino e o feminino, então, igual o 2. O 2, quando ele aparece, o 2 é essa dualidade, que ele vem mostrar, né? Que existe, a gente vive no mundo dual, a partir do momento que a gente cai na matéria, porque antes era o todo, era uma coisa só. Então, quando a gente vem para a matéria, a gente precisa viver essa dualidade. Então, o branco, o escuro, o amor, o ódio, a mulher, o homem. Então, todos os sentimentos, tudo que a gente está aqui, a gente precisa viver a dualidade. Por quê? Porque a gente precisa encontrar o meio do caminho. Então, tudo isso que a gente vive, né, que a gente precisa sentir, a gente não pode nos privar de sentir e perceber o que é isso que eu estou sentindo, vivenciando, porque a gente precisa encontrar o equilíbrio. Então o 2 é muito importante também para encontrar esse equilíbrio, e esse equilíbrio, quem vai nos ajudar é esse 3, como a gente já havia falado, né? Então por isso que a entrada do 3 é muito importante. Desculpa. Não e pode nem falar. privar nossas crianças, né, Andréia, de vivenciar essas polaridades, né, por meio das personagens que estão espelhando isso. Então, a tendência hoje é cada vez mais excluir certas emoções, enfim, certas personagens das histórias que estão ali representando essas emoções que você acabou de falar e privilegiando outras, e aí as crianças ficam sem esse espelho, né, simbólico. Exatamente. Então, eu acho que isso é super importante. Eu concordo plenamente com você. Por quê? Porque quando a gente cresce, porque assim, a nossa alma, ela vai evoluindo através dos setênios, né, então do 0 ao 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28 e assim por diante. Então, quando a nossa alma vai despertando para este mundo que a gente está vivendo, a nossa mente vai ficando mais presente. A nossa mente, eu vou chamar assim, só para a gente compreender, uma mente inferior e uma mente superior. Então, a gente vai despertando e a gente vai trazendo tudo para onde? Enquanto a gente é criança, a gente está aqui no sentir. A gente vai sentindo, só que quando a gente vai crescendo, sai do sentir e fica só no mental, a gente fica só na cabeça. Então, quando nós, adultos, nós ouvimos essas histórias como adulto, a nossa mente vai fazendo isso que você falou, a gente vai excluindo, falar, ai não, falar é muita raiva, vai matar a bruxa ou vai fazer isso. Só que a gente perdeu essa compreensão, porque a gente já não está mais no sentir, a gente está no momento, e as nossas crianças não, as nossas crianças precisam vivenciar isso, porque elas não estão nesse mental, nesse mental, a gente não quer perder o controle. Então, o que é certo, o que é errado? Ah, isso é certo, isso é errado. E é baseado, certo e errado, baseado em quê? É sempre essa pergunta que eu faço. Esse certo e errado está baseado em quê? Então, as nossas crianças, elas precisam dessas histórias, elas precisam ouvir para criar essa estrutura dessa alma que está ainda numa idade que ela está despertando. E isso vai alimentar esse anímico dessas crianças que elas precisam. Então,
é assim, tem que contar as histórias como elas vieram, e não como a gente acha que deve ser, porque a gente virou adulto. É pela minha opinião, gente. Perfeito. Não, eu concordo totalmente, totalmente. E é maravilhoso te ouvir, porque vai dando fundamento, né, para a gente aprofundar essa reflexão. Enfim, maravilhoso. O trabalho de vocês é lindo. Pensando no 4 também, Andréa, me ocorreu, né, Andy, muitas histórias em que a personagem auxilia 4 animais e depois recebe, né, o auxílio mágico, e esses animais sempre estão relacionados com algum elemento, né? Um dos 4 elementos. Então, exatamente. Tem a ver com essa matéria, né? Esse 4, né? Exatamente, essa estrutura, porque o 4, ele vai nos dar essa estrutura física, né? Igual a natureza é essa estrutura, ela nos ensina que a gente precisa, que tudo tem um tempo, não é como a gente quer que seja para ontem, não, existe esse tempo que é importante. Então, o animal é essa parte física, né? A semente, ela tem esse tempo para crescer. Não adianta a gente ficar lá aguando, pondo o sol e falando, cresce agora. Não. Então, eles nos ensinam. Ai, eu sou expert em fazer isso. Gente, vamos resolver isso rápido, por favor. Então, o 4, ele precisa desse processo, que é esse mundo físico, que a gente... Existe o tempo. O tempo é real neste nosso mundo físico. Então, tudo precisa de etapas. E o 4, ele vem nas histórias para trazer essa simbologia das etapas dos processos, né? Que precisam acontecer. Olha aqui, ó, os 4 animais, dos músicos de Bremen, exatamente. Mais uma dos 4 pontos cardeais. As 4 estações, né? As 4 estações. Ele vem trazer esse processo que a gente precisa entender que existe esse processo. Porque o 4, nessa brincadeira do 3, é quando a gente precisa materializar. Então, na historinha do 1, 2 e 3, onde a gente está nesse espiritual, agora precisa materializar. Quando ele materializa, ele precisa desse 4, dessa estrutura forte, que ele precisa vir para o físico. Então, para esses processos, ele precisa vir nesse equilíbrio e vem para o 4. Meu, é genial isso que você falou. Estou aqui entendendo, porque sai desse lugar, desse mundo sem tempo, né? E quando a gente conta história, a gente entra nesse mundo do sem tempo, abre esse espaço. Mas a verdade é que na nossa vida a gente está o tempo inteiro nessa conversa entre o não tempo e o tempo, porque a gente era bebê, cresceu, vai envelhecer, tem um tempo, tá passando, né? Existe o tempo. Existe. Ele é real nesse mundo físico. Gente, adorei. Nossa. E bom, ó, eu posso sugerir uma mudança radical aqui? Daí, se você achar que é muito radical, Cris, você também, se você achar muito radical, é porque eu fiquei muito curiosa do negócio das 1001 noites. E também a gente está aqui no Abre Sétimo, e eu e a Cris, a gente lê uns negócios de 1001 noites. E aí, porque assim, gente, para quem está aqui ouvindo, né? Também, nas 1001 noites, não tem 1001 histórias. Tem, sei lá, umas 480, não sei, nunca contei, mas assim, o fato é que não tem 1001. Então, quando eles deram esse nome, eles escolheram o nome 1001 especificamente, né? Assim, pelo nome, e não pela quantidade de histórias que estão lá. Então, se você puder falar desse 1001 aí, que eu acho que é legal. Eu fui atrás para entender também. Eu fiquei realmente, eu falei, será que foram 1001 noites? Porque eu fiquei com esse número assim, porque o 1001 tem uma representação, mas eu falei, será que foram 1001 noites, né? 1001 histórias, né? E aí, aonde eu fui buscar a informação, falaram que foram 202 histórias. Pode ser. Tá? Mas, e aí tem uma explicação o porquê do 1001. Mas é assim, eu vou do que eu compreendo do que é o 1, do que é esse 0, depois desse 0 e desse 1. Outra vez a gente vai. É que eu vou sempre falar a mesma coisa de formas diferentes, porque eu não tenho como fugir disso.
Mas este um é esse ser humano que inicia a jornada, né? Que sou eu. Eu sou o líder da minha vida, vou fazer aquilo que eu quero, vou fazer as minhas vontades, porque ele é um líder. Eu sou o líder, sou eu. Só que ele começa a caminhar. E quando o zero entra, o zero é aquele todo. É aquele onde ele está tudo dentro dele. São 360 graus. Está tudo dentro dele. Ele precisa olhar para tudo aquilo que está dentro, o que sou eu. Só que aí depois ele não fica só nesse zero, ele vai acrescentando mais um zero, porque o zero ele também é considerado um número que ele ajuda ao número que está junto com ele a se olhar de uma forma muito maior, muito assim, de dentro para fora. Não é mais de fora para dentro, né? O que eu tenho aqui dentro? Então, aí ele vai chegar, ele vai passar pelos 2 zeros para chegar nesse um, aonde esse um ele está totalmente diferente do que ele era. Ele é outra pessoa. E o 1001 Noites, ele está muito ligado, né, das histórias, que ele muda completamente. Então, quem ele era e para onde ele vai e aonde ele chega através das histórias, ele é uma outra pessoa. Então, esse olhar do 1001 Noites, o ser humano se modificando, tá? Mas aí entra a presença feminina, que ele precisa do feminino. Então, as duas energias são necessárias. Então, a Sherazade entra nesse setor para equilibrar e para trazer esse homem, né? Quando eu falo homem e mulher inteiro, né? Modificado, evoluindo. Ele evoluiu. Ele saiu dessa forma que ele chegou, e aí com o passar do tempo ele vai evoluindo e chega nesse um. É incrível, eu acho assim, a simbologia por trás de tudo, quando a gente começa a olhar, tudo tem símbolo e tudo tem um porquê. É lindo. Meu, e eu aqui ouvindo isso que você falou do 1001, também me veio uma coisa, sei lá, né? Vou falar, não sei se tem a ver, mas essa coisa da escala musical, né? Que você sai de um dó e vai para o outro dó, que é o mesmo, mas é outro, né? Um grau acima. Uma oitava acima, né? Então você sai desse aí passa por tudo e vai para o mas é outro... Né? É outro, você está em outra etapa. Por isso que eu falo que é igual os setênios, né? Que as escalas musicais é como fossem os setênios, né? Que a gente vai evoluindo, a gente vai passando, a gente chega no ponto. Parou? Não, a gente vai continuar evoluindo. Por isso que eu falo, aonde a gente vai chegar? Não sei, mas que a gente vai subindo. Assim esperando, né, Andréia, a Raquel perguntou aqui se o zero poderia ser o formato do espelho. Não sei. Não sei, Raquel, se você está falando tipo do formato mesmo do espelho. Não sei, hein? Ou espelhado, né? Como ou 001, espelhado. como se fosse. Eu acho que eu entendi espelhado. Veja se ela explica. Espelhado, tipo 1001. Não sei se era isso que ela queria dizer. Não sei também. Então, a gente pode até imaginar, é que agora eu fui para um lugar que a gente pode até imaginar esse espelhado, que a gente pode ser esse espelhado, mas um espelhado que não é igual. Então, não dá para ser espelhado, porque espelhado é igual, né? Mas houve uma modificação. Então, ele não é aquele 10 que a gente pode, se a gente pega 1 e o 0, que é uma coisa, e a gente pega esse 0, 1, espelhado, se a gente espelho é igual um do lado do acho outro. Que não poderia. Não faria sentido. Não. Eles são diferentes. São assim, espelhado a gente pode dizer, são a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Sim. É uma outra pessoa. É igual a gente olhasse, né? A gente tá depois, sei lá, se a gente passa por uma transformação muito grande, quando a gente se olha no espelho outra vez, a gente fala, nossa, não sou eu mais aqui. Né? Porque o que a gente está vendo já mudou muito. Né? Dependendo da vivência de cada um, de histórias que cada um passa. Então, eu acho que não.
Ai, gente, muito legal. Tem algumas perguntas aqui, olha. Você falou em setênios, tem alguma fundamentação Waldorf do seu trabalho? É uma pergunta. Olha, os setênios eu tinha minhas crianças numa escola Waldorf, elas estudavam numa escola Waldorf, estudaram pequenininhas, né, ficaram até o segundo, terceiro ano numa escola Waldorf. Eu estudei muito a teosofia. Na teosofia, eu vou falar rapidamente, tá? Na teosofia eu fiquei 9 anos com uma galera muito legal, estudando a teosofia. Quando eu fui e coloquei minhas crianças numa escola Waldorf, eu assustei, falei, o que é isso, né? Porque a antroposofia é um outro jeito de olhar. Então eu adoro ler, adoro buscar as coisas, né? Então eu fui estudar um pouco da antroposofia e pegar dela o que assim, o que me alimenta, né? O que para mim fez sentido. E para mim os setênios faz sentido, sim. Porque aí, dentro da numerologia, eu fui estudando. Eu falei, opa, peraí, deixa eu ver aqui que fundamento é esse para o ser humano. E eu não estou aqui questionando o Rudolf Steiner, porque ele tem uau, né, como Helena Blavatsky também, uau, e outros aí, uau. Mas os setênios, para mim, tem um fundamento, sim, no pé de Rudolf Steiner, lá da Waldorf. Muito legal. Andréia, na semana passada, o Marco Aurélio, que foi o pesquisador que estava aqui conversando com a gente, ele falou do 8, né? Talvez se a gente pudesse... alguém justo falou agora, o número 8. É verdade que ele simboliza o infinito? Eu acho que a gente podia falar um pouco do 8, porque ele falou do 8, do 80 anos. Tem uma coisa de uma sabedoria no 8, parece, sabe? Não sei o que... Eu adoro da historinha, né, das histórias, dos números, né? Então, quando a gente chegou no 7, a gente parou no 7, né? Então, o homem evoluiu, chegou naquela perfeição. Só que quando ele chega na perfeição, ele chega numa perfeição do conhecimento, né? Que ele conheceu. Então, ele buscou, ele subiu os degraus, né, que precisava, chegou nesse conhecimento, e agora, o que eu faço com esse conhecimento? Aí chega o 8. O 8, ele é uma vibração dentro da numerologia, dentro das histórias, onde ele significa o infinito, sim, que é uma energia que ela não para, que ela continua circulando. Só que o 8, ele significa esse empoderamento do homem. Ou seja, tudo que eu já busquei deste conhecimento, que eu já trilhei neste caminho, e que agora eu tenho muita base, o que eu vou fazer com isso? Então, o 8, ele é uma vibração de muita força, que a gente fala de poder, de brilho, porque ele traz dentro dele essa energia que está circulando, porque eu sou um conhecedor. Só que aí esse 8, ele precisa ver se ele vai querer ficar só nesse poder do que eu tenho de conhecimento, dessa energia, porque essa energia do conhecimento, né, que é do 7, eu estou falando a história do 7, esse poder do conhecimento, eu posso atuar de várias maneiras no mundo. Eu posso atuar ajudando quem está à minha volta e a mim. Eu posso ser um grande tirano com esse 8, porque todos os números têm essa dualidade. Então eu posso ou ser um grande tirano ou um grande rei. Então o 8, ele te dá esse poder, porque você tem o conhecimento. Mas eu vou mais adiante, tá? Posso ir até o 9? Claro, por favor! Então, quando eu chego nesse 8, então o que eu faço? O que eu faço com tudo isso que eu sei, né? Por isso que na numerologia você sai do 0 e vai até o 9. Porque o 9, ele é o detentor da sabedoria. Então, se eu tenho conhecimento, mas eu não coloco isso em prática, o que é colocar isso em prática? Eu, através desse 8, eu me empodero de quem eu sou. Porque o conhecimento está fora, ele não está dentro de nós. Só que como eu faço para transformar este conhecimento que está fora, que eu busquei neste mundo, nesse trilhando o meu caminho, como eu posso trazê-lo para mim?
transformando em prática esse conhecimento. E através do momento que eu trago esse conhecimento e transformo em prática na minha vida, eu posso adquirir a sabedoria. Porque senão eu fico simplesmente sendo um conhecedor. Conheço porque está no livro, página tal. Ah, está aqui, página tal. Posso saber 1000 coisas, mas eu nunca coloquei em prática, porque eu nunca busquei dentro de mim qual é a minha verdade. E essa busca da minha verdade é esse 8 que ele brilha, e aí você traz um 9, que é essa sabedoria. E aí você já está em outro patamar mesmo, né? Então é esse trilhar que a gente vem buscando. Que é demais. Mais ou menos isso. Já é demais. Ô, Andréia, deixa eu te fazer 2 perguntas aqui. Uma é que a Marina falou, ela perguntou, não sei, ela já deve ter ouvido eu falar isso em algum lugar. É bom que a soma dos valores do que a gente vende dá 8? Eu não sei, gente, é uma pergunta de vendas, mas eu achei divertido também essa curiosidade. E daí só já vou emendar que outra pessoa falou, fala do 5, por favor, dá 5, várias mãozinhas. Eu adoro 5, tá? Eu vou falar que eu adoro 5, eu tenho 5 no meu mapa, eu adoro 5. Mas o 8, vamos lá no 8. O 8, ele está relacionado ao dinheiro. Por que ele está relacionado ao dinheiro, né? Porque eles falam, né, da soma da 8. Porque, assim, o 8 é esse poder. Então, o 8 é esse empoderamento, essa força, né? E no nosso mundo físico, dizem que quem tem dinheiro tem poder, né? Só que o poder não está no dinheiro. O poder está em nós. Então, se a gente corre atrás do dinheiro, é porque o dinheiro está correndo da gente. Então, temos um problema. A partir do momento que a gente se empodera de nós, quem nós somos, o dinheiro é consequência. Então, a gente pode usar essas coisas assim para... Ah, não, põe o 8 aí. Para ver se a gente consegue enxergar esse 8 em nós. Quem nós somos e para que nós viemos, né? Esse que é esse... Mas sim, você pode trazer o 8, você pode colocar o 8 nas contas, mas assim, não está nada fora. Está tudo dentro da gente. Eu adorei. E sobre o 5... E sobre o 5. O 5 é o pentagrama, né? O pentagrama fala, é o ser humano, né? Cabeça, braços, pernas. É um movimento. O 5 é a busca da experiência. O 5, ele é uma vibração igual a que eu estava vendo, né? Nas histórias que eu fui atrás do... Ai, como que ele fala? Que tem os 5 feijões. Esqueci o nome da história. O João e o feijão. São 5 feijões dourados que ele recebe. Então, o 5 é essa vivência que ele precisa vivenciar as experiências, né? Então, ele planta os feijões e cresce aquele pé de feijão e que ele precisa buscar nesse espiritual. O 5, ele precisa vivenciar as coisas terrenas, mas ele vai buscar esse espiritual, porque o 5 é aquele número que ele tem que viver os opostos, ele tem que ir no 8 e tem que ir no 80, ele precisa encontrar o meio termo, só que ele precisa vivenciar os dois lados, ele precisa ter essa vivência para encontrar esse meio do caminho. Então o 5, ele é um número, ele é uma vibração muito forte, mas que ele é aquele que ele vem viver as experiências, ele precisa... Se eu falar para um 5, não põe a mão no fogo que queima, já ele já pôs a mão no fogo, porque ele precisa vivenciar essa experiência. Os 5 sentidos, né? Os nossos 5 sentidos. Exatamente, ótima referência, é isso mesmo. Então o 5, ele é uma vibração que ele precisa, ele está aqui para viver tudo isso e para perceber. As emoções, a primeira, é que assim, tudo isso depende, o 5, em geral é isso, mas todos os números, é uma mescla dos números, né, que eu falo do 1 ao 9, mas é uma mescla quando um número junta com o outro. Imagina um 5 vindo de um 2 e de um 3, que seja um 32, ou um 23, ou um 5 vindo de um 5 mais 0. Então, a lindeza dos números é quando eles se juntam também. Então, sozinho ele tem um significado, mas quando eles se juntam, né, o 4 mais o 1 que dá o 5, ou o 1 mais o 4 que dá o 5, então cada um tem um significado. E é lindo, é lindo. Por isso que a gente tem vários seres humanos com vários números, com várias vibrações, porque cada um é um. Não tem 2 iguais.
Gente, ó, eu vou aproveitar esse momentinho aqui para fazer o momento merchan da Andrea, porque, gente, alguém também falou, é a melhor numeróloga que eu conheço. Gente, eu já fiz meu mapa numerológico com ela, depois vocês entram no perfil dela, manda, quem não conhece, uma mensagem para ela, porque é incrível. Ela vai ler a sua alma a partir do seu nome, da data do seu aniversário, a partir dos seus números. É muito especial. Obrigada. É que é muito especial. Mas a numerologia, para mim, foi uma descoberta, porque eu sempre falo isso, mas é verdade, eu nunca fui muito assim com a numerologia até ela surgir para mim. E aí eu fui fazendo estudos sobre ela com pessoas que eu conhecia, né? Falava, nossa, uau! E o que eu vim descobrindo durante o caminho e quanto eu ainda tenho que descobrir, o quanto ainda tem informações que virão, se assim for para vir para mim, né? Porque assim, o nosso mapa numerológico, ele é uma via de autoconhecimento fantástica, porque ele fala desde o nosso nascimento até as últimas vibrações. E ele é um mapa mesmo, que vai nos ajudando a identificar o porquê que aquilo está acontecendo naquele momento da nossa vida. O que aquele número está querendo dizer para a gente, né? Só que assim, a gente vai ser dado a nós aquilo que é permitido a gente ter o conhecimento naquele momento. Nada vem a menos, nada vem a mais, porque tudo tem um tempo. O 4 está aí para dizer isso, a natureza está aí. Tudo tem um tempo para acontecer. Nada é antes nem depois. Então, tudo tem esse tempo também. E tem as etapas. Mas a numerologia é uma via, assim, fantástica para nos ajudar a nos entender. Nossa, que lindo. Tempinhos finais que a gente tem, sei lá, alguém perguntou e eu também sugiro, Cris, aí que você acha da gente falar do 12, talvez um pouco, que tem as 12 janelas, as 12 torres, tem bastante, né? Daí alguém falou, bom, tem os 12 meses do ano, tem os 12 signos, mas assim, nas histórias, o 12 é uma coisa presente também, né? Então... Eu vou trazer o 12, mas eu vou repetir algumas coisas, porque o 12, dentro da numerologia, né, o 12 é uma vibração que é onde esse 3 chegou no equilíbrio, trouxe o equilíbrio. Lembra que eu contei a história do 1 e do 2? Então o 12 é isso, o 12 é quando esse 3 surge para trazer o equilíbrio para esse 2 e para esse 1. Então, quando as histórias trazem esses números, ele vai trazer o ser humano, né, nessa individualidade, nessa presença, mas tendo que lidar com várias coisas dúbias dentro dele, né, dessas dualidades dentro dele. E aí ele chega nesse 12, que é esse 3, que ele vai chegar neste equilíbrio. Que, assim, nós vivemos nessa dualidade, mas a gente precisa encontrar o meio do caminho. Então, o 3, ele vai dar este meio do caminho para encontrar este equilíbrio para a gente continuar. Então, o 12 dentro da numerologia é um número muito forte. É essa vibração que ele te dá esse chão, mas ele faz você estar sempre desperto, acordado para perceber, opa, o que está acontecendo agora para eu voltar para o meu equilíbrio? Então, ele desperta esse querer voltar para esse centro, para voltar para o equilíbrio, senão ele desmorona, e aí ele... Então, esse 12 é essa busca desse equilíbrio. Então, volta aí esse 3 outra vez. Mas o 12 está em tudo, os 12 planetas, a astrologia, né, trabalha muito com os planetas, os 12 meses. Então, o 12, ele vem trazer esse equilíbrio, ele vem fundamentar esse equilíbrio. Muito importante. Os 12 gansos, os 12 cisnes, estão falando aqui. Os 12 trabalhos de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, é lindo. Então, são todos esse percurso que o ser humano vai... Vocês estão vendo que, assim, o que eu estou falando é mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Porque os números todos, eles vêm mostrar esse caminho da evolução. Igual a gente falou do 4, né? Os 40, Alibaba e os 40 ladrões. São essas etapas, todos os números,
eles vêm trazendo essa evolução do ser humano, esse encontrar este equilíbrio do ser humano, né? Algumas histórias intensificam mais alguns números, outros números, mas que tem essa finalidade, né, do porquê desses números estarem nessa história, mas todos trazem essa evolução. Gente, eu tô achando incrível, e o Andréa. 13. Tem falando do 13. Não, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Eu 47. Olha lá, o 13. Porque o 13 tem aquela coisa de azar. Mas peraí, antes de você falar do 13, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu estava pensando, especificamente das histórias também, que como a gente está fazendo esse estudo todo para entender esses símbolos que estão por trás das histórias, e por que as histórias dizem isso? Então, também por que quando a gente vai contar, a gente fala, bom, daí ele ficou 7 anos no deserto, ou tinham 7 anões, né? Ou eram 3. Por que a gente não muda? Por que a gente não fala, eram 4 irmãs, eram, sabe? Ela tinha 3. Não, eu tinha 2 filhas só. Eu não quero falar que tinha 3, porque eu tenho 3. E daí as minhas filhas vão achar que é só a menor, que é boa. Sabe? Então, assim, eu acho muito legal a gente trazer isso para a gente realmente ir tirando esse véu e conseguir chegar no que essas coisas estão querendo dizer, entender esses números dentro da gente, né? Isso eu tô achando muito legal dessa conversa. E despindo as 7 saias, tirando as 7 peles, né? Andy, que tem as histórias que tem essa travessia, não, né? E assim, o trabalho que vocês fazem, né? É lindo porque eu fui ler um pouquinho da onde vem todas essas histórias, né? E é muito lá atrás no tempo que essas histórias surgiram. Então, a humanidade lá atrás no tempo, ela tinha, né, um conhecimento de coisas e que foram se perdendo hoje. Então, a gente não tem mais esse conhecimento. Então, quando vocês falam isso de modificar alguma coisa, até dói meu coração, porque, assim, como a gente vai modificar algo que a gente nem sabe a estrutura que foi criada isso foram pessoas, né, tão importantes na história, que trouxeram essas histórias, que dói meu coração pensar em modificar qualquer coisa, né, porque tem um porquê, tem algo, tem um conhecimento aí mais ou menos perdido, que não está perdido, mas é mais ou menos, porque tudo hoje já é revelado, né, é só ir atrás para a gente conhecer, mas... mas elas guardam esse conhecimento que chega por outra via, né? Que é essa via simbólica. Então, é muito precioso, né? É muito precioso. Andréa, reservando seus minutos finais aqui, o 13, o pessoal tá louco pelo 13, e uma pessoa falou assim, pelo amor da deusa, não vai deixar o 6 de fora, porque é verdade que a gente falou todos do 0 ao 9, menos os 6. Então, desculpa, você vai ter que falar do 6 e do 13. Pronto, mais os 6 e mais o 13, vamos lá. Eu vou falar do 13 primeiro, tá? Tá. O 13, ele é conhecido, ele é conhecido como o número do azar, né? Tem muita gente que fala que ele representa o azar. Eu sou de outra teoria, para mim, dentro de tudo que eu já estudei, o 13, ele é um número muito forte, ele tem uma força, por isso que falam do gato preto também, que o gato preto é horrível, não, o gato preto tem também uma magia e uma coisa fantástica. Então, o 13, ele é o número de morte e ressurreição. O 13 significa isso, né? Que é esse 3 junto com esse 1, que ele vem para transformar este 4 que ele precisa vir para o físico. Então, esse 3, ele transforma esse 1, que é aquele 1 que está lá sozinho, magnânimo, e que ele precisa ser transformado para enraizar mesmo aqui nesse mundo físico. Então, o 13, ele é um número de transformação, são mudanças, né, que eu chamo de morte e ressurreição mesmo. Então, o 13, ele é um número que ele vem, quando ele chega na nossa vida, ele vem para transformar. E assim, você não tem escolha, você não pode falar, nossa, isso ou não, já era, já entrou, se tem um 13 no teu mapa, vai fundo, recebe, vamos lá, receba as mudanças, porque as mudanças virão. Às vezes só externas, às vezes só internas, às vezes as duas, tá? E agora o 6, vamos falar do 6, porque o 6 é um número muito especial, por isso que eu falei,
números muito especiais dentro da numerologia, todos são, tá? Mas o 3, o 6, o 9 e o 7 são números que sempre estão por trás de significados, por números que aparecem, né? Então, o 6, ele é um número, se a gente olhar simbolicamente para esse 6, né? Ele é uma estrela de 6 pontas, onde ele tem o triângulo para baixo e tem um triângulo para cima, né? Então é um mundo onde a gente está aqui no mundo terreno, onde a gente vai vivenciar, né? São as responsabilidades, porque o 6 é muito voltado para aquele que acolhe, né? Aquele que é responsável, ele acolhe, ele é aquele que quer ouvir, aquela mãe que dá o colo, mas vai falar o que precisa falar. E esse 6, ele vai subir para esse espiritual, para esse equilíbrio, né? Então a gente fala também, né, do feminino e do masculino, tem todas essas, mas ele é aquela estrela de 6 pontas. Então ele é este equilíbrio entre o terreno e o espiritual. Então o 6 é aquele que tem a visão, é aquele que enxerga lá longe, né? E ao mesmo tempo que ele enxerga, ele passa, a partir do momento que ele enxerga, ele passa a aceitar a todos como todos são, e não como gostaria que fosse. Então o 6, ele tem essa força dessa aceitação. E a partir dessa aceitação, ele ajuda, por isso que ele vai ajudar nessa perfeição, né, que é o 7. Ele passa por essa perfeição, aliás, ele passa por isso para chegar nesse 7. Então é essa visão que o 6 tem com essa base dessa aceitação, de aceitar cada um como ele é. Naquele momento, todos estão fazendo o melhor que sabem, porque se soubessem fazer diferente, fariam. Só não fazem porque não sabem mesmo. Esse é o 6. Não, os números, gente, os números são lindos. Se a gente for falando deles assim, eles vêm trazendo tanta coisa, tem tanta... É muita história. Tá falando... Dá vontade de ficar ouvindo até amanhã. Ela falou aqui. Dá mesmo, nossa, total. Não, e assim, as histórias, são assim, essa oportunidade que vocês deram, eu agradeço outra vez, porque para mim foi muito rico buscar outra vez essa criança dentro de mim, né, de ler essas histórias e ler de uma outra forma, né, não como adulto, como uma criança ouvindo, né, o que está por trás disso. Então, eu agradeço a vocês. Ai, que bom. Carinho e essa oportunidade dessa criança e já selecionar algumas histórias para contar para os meus filhos. Ai, que bom! Vai lembrando, que demais! Ô, gente, quem tá aqui também, queria falar para vocês, aproveita e divulga, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil, na Anti-Rubinstein, porque eu que abri, e a gente ainda não tem tecnologia o suficiente para deixar gravado em todos, a gente não aprendeu. Mas então, gente, vai ficar gravado a partir de quando a gente desligar aqui, eu vou deixar. Então, divulga a gente, porque a gente está realmente fazendo esse trabalho, trazendo, eu e a Cris, trazendo essas pessoas maravilhosas para falar sobre essas coisas, sobre as quais a gente nunca fala, né? Fala tanto de história, e hoje em dia está discutindo tanta história, está discutindo se pode ou não pode, não quero mais que tenha príncipe encantado, não quero mais que tenha princesa. Gente, vamos entender o que é isso, vamos divulgar o que é isso, vamos divulgar o que são esses segredos que estão por trás, para a gente saber o que a gente está fazendo, e aí a gente pode fazer com mais clareza, com mais amor, né? Então divulga, gente, divulga mesmo. Era isso que eu queria falar. Tira uma foto agora da gente, ó, divulga lá seu stories. Eu tô blogueirinha, gente. Blogueirinha de plantão. Todo. É impossível. Não, mas é que vamos divulgar coisa boa, né, gente? Tem tanta gente divulgando coisa inútil. Vamos divulgar coisa útil pra gente, por favor. Vamos trazer essas histórias para nossa criança interior, até os adultos, escutar essas histórias com a nossa criança. Isso aí. Olha, me fez muito bem. Para crianças de 0 a 100. É isso. Exatamente. Deixa a nossa mente quietinha e vamos ouvir aqui, ó, o nosso sentido.
Isso mesmo. Que maravilha. Eu acho que antes da gente encerrar, quem ficou até aqui, juro, Andréia, se eu tiver mais um minuto, podia falar, eu sei que você já meio falou, você vai falar, é uma repetição, mas dos 40 ladrões, vai, Alibaba e os 40 ladrões, para a gente poder fechar esse abre de sésamo, fecha de sésamo, hoje fala deles, pode ser? Olha, eu fui ler, eu já nem lembrava mais essa história dos 40 ladrões, eu só lembrava do Abre de Sésamo, né? E aí eu fui ver a história, eu falei, uau, que história, é assim, todas as partes que vão passando dos 40, até o final que ficam só 37, mais o chefe ficam 38, né? E que aí acabam os 38, mas é dessa materialização do ser humano na Terra mesmo, esse físico do ser humano. Então, todos os 40 ladrões que eles passam pelos 40, né? Por isso que assim, todo zero que vem junto com algum outro número, ele vem intensificar muito mais esse número. Então, quando esse zero vem com o 4, ele vem para intensificar essa matéria. Essa matéria, né, que é esse mundo físico, ele precisa ter uma base muito sólida, porque se ele não tiver essa base sólida, ele cai. É igual uma árvore que a raiz é fraquinha, passa um vento, cai. Então, os 40 ladrões, né, ele vem intensificar esse Alibaba, né, esse Alibaba não, o nome dele, agora eu esqueci, mas intensificar essa que ele vem mostrando que o ser humano, ele precisa criar essa base, precisa ter uma raiz profunda, não pode ficar divagando. Então, esses 40 ladrões, eles vêm trazer essa base forte para o ser humano, essa história. E depois vem dos 37 para os 38, que eles vão morrendo, né? E aí esse 37, esse 38, que sobram, que são os que vão embora, para trazer essa fortaleza, essa base sólida que o ser humano precisa. Então, é criar uma raiz. O que tem que ir embora, vai embora. O que fica é o que tem que ficar mesmo. Que é o 0 junto com esse 4. Gente... E é o 0, e falar 30. Não, e só que ai, gente, a gente vai ficar aqui até meia-noite. A Ana Grisalha está falando aqui dos 40 anos no deserto. E agora, né? Agora a gente está celebrando o Pessach, que é a festa judaica, que é a comemoração do êxodo do Egito. E a gente reconta essa história dos 40 anos no deserto, né? Que os 40 anos era essa necessidade de deixar tudo morrer, deixar uma geração inteira morrer, para só chegar na liberdade quem tivesse já nascido em liberdade, para não chegar na terra prometida quem tivesse nascido escravo. Então, para a gente realmente se libertar, deixar morrer tudo que foi escravo em nós, para com 40 anos chegar na liberdade. Olha que lindo. Então, olha que lindo. Oh, que lindo. Tem bem a ver com essa coisa do esse 40, né? Adorei. Oh, que lindo. Eu falo que os números, assim, até arrepia, porque os números trazem muita informação, muito conhecimento pra gente. Que são igual as histórias, né? O porquê das histórias, né? Então tá tudo aí. A gente só precisa ouvir, sentir. Gente, demais. Que maravilha. O que você ia falar que eu te interrompi? Você ia falar... Não, só do 30, do dia de hoje, né? Do dia de hoje, Vamos lá. Maravilha. Então, o 3 é esse número da comunicação. O 3, ele vem para essa expansão, ele vem para se comunicar, ele vem para expandir, ele é o número do artista, do comunicador. E aí, o 3, né? Aí, quando ele junta com esse 0, o 30 é algo... é muito forte, porque ele vem para trazer algo que há muito tempo já tinha sido acordado e que agora precisava acontecer. Então, quando a gente fala, né, quando a gente se reúne, nós 3 aqui hoje, somos em 3, no dia 30 do 3, isso aqui, um dia a gente já falou que iria acontecer. Como assim? Esse encontro a gente já tinha feito lá atrás. Só precisava materializar. Então, hoje materializa. Mas o 30 é esse número forte, esse número dessa sensibilidade, de buscar nas coisas a sensibilidade, né? Formas de se expressar. O 3, ele precisa se expressar de alguma forma. Então, trazer para essa energia desse 3, né? Para trazer esse equilíbrio.
mas para que cada um tire de dentro de si para que ele veio, para que cada um tem essa sementinha dentro de si. Então esse 3 é qual é o teu papel. Então olhar para dentro, não olha para fora, ninguém, volta para si e busca qual é o meu papel. E com calma, você vai achar, cada um de nós é só respirar. Eu falo, respira. Respira que a gente chega lá. Boa. Que lindo, nossa, que delícia, né, Andy? Uau! Gente, alguém tira uma foto aí de nós 3, vai! Eu vou tirar também, peraí. Vai, 1, 2 e... já! Acho que eu tirei. Tirei! Sensacional. É porque fica aparecendo só os comentários. Ah, tudo bem, gente. Depois eu tiro outra. Gente, incrível. Andréa, sem palavras para te agradecer. Eu que fico assim, feliz de ver vocês aqui. Cris, você quer falar aí para encerrar que a gente fala? Você quer falar da semana que vem? Américo? Gente, ó, quem ainda está aqui, ó, a semana que vem, Andréa, você também está convidada. É a última dessa primeira série, porque a gente já está enlouquecida pensando em continuar, gente. Que a gente no nosso próximo ciclo de 4 a gente não está se aguentando, não, galera. Mas a gente vai ter um próximo ciclo. Mas a semana que vem, a gente vai conversar com o Américo Sommermann, que é o editor da editora Polar, que é uma editora de livros de espiritualidade, que é um cara que, já traduziu os livros assim, já traduziu a galera mais complexa, aquela que você não consegue entender nada. Ele leu, releu, treleu e traduziu. E ele vai estar aqui com a gente. E ele, gente, acabou de escrever um livro que eu tive a honra de ser uma das ilustradoras, que se chama Iniciação Feminina, sobre o caminho iniciático da mulher. Que lindo! Ele pesquisou, assim, sabe, os mistérios de Eleusis na Grécia, todos enfim, os caminhos de iniciação feminina pelo mundo, escreveu esse livro e vai ser lançado, tá na gráfica e vai ser lançado, sei lá, daqui umas 2, 3 semanas. Então ele vai estar aqui, ele vai falar um pouco sobre a simbologia do feminino e do masculino, né? O que é isso, afinal? E ele diz uma coisa que eu acho linda, que é que a mulher e o homem não são o feminino e o masculino. A mulher e o homem são fruto do encontro do masculino e do feminino. Então, a gente tem o feminino e o masculino dentro da gente. Então, gente, não percam, venham, divulguem, ajudem a gente a divulgar, porque também, quanto mais pessoas, né, puderem se beneficiar desses encontros, melhor. Acho que era isso. E Andréa, sim, sem palavras para te agradecer. Muito grata. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada. Muito bom mesmo. Eu vou entrar na fila para fazer uma leitura com você. Vamos. Demais, demais. Fiquei com muita vontade. Adeus. Então a gente agradece a presença de todo mundo que ficou, né? Queria só, não sei se ela ainda está aqui, a Maria, hoje é aniversário dela, olha que especial também. Então, deixar um beijinho de parabéns para ela e agradecer mais uma vez você, Andréa, e que a gente possa, então, não esquecer essas palavras mágicas, né? Saber acessar esse lugar sempre que a gente quiser, né? O abre-te sésamo, fecha-te sésamo, que a gente possa entrar e sair, né, de um jeito cada vez mais fluido, né, desse lugar que a gente está se propondo a aprofundar. Então, que lindo, que lindo. Vamos fechar o Fecha-te Sésamo? Vamos. Então é isso. Bons sonhos para todo mundo e Fecha-te Sésamo.